Agora, como receber a palavra de Deus? Versículo 19 em diante vai nos ajudar isso. Como receber? Primeiro, receber com rapidez. Versículo 19 diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. O texto aqui não está falando sobre ouvir o cônjuge, ouvir filhos, ouvir pais, ouvir amigos. A importância do ouvir, que está em Provérbios, é muito importante. O texto está falando aqui sobre ouvir a palavra que regenera. Significa que devemos estar prontos, rápidos, para ouvir a palavra de Deus. O que significa? Significa que eu planejei domingo estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Significa que eu planejei no meu dia, segundo o meu estilo, fazer o quê? Me encontrar com a palavra de Deus. Nós precisamos estar ansiosos em encontrar com a palavra de Deus, colocar-nos sob a autoridade da palavra de Deus. Essa disponibilidade rápida para ouvir a palavra de Deus, para ler, para aprender, para se expor à palavra de Deus. Se você conhece o livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 12, Tiago está falando sobre as provações. Como é que a gente lida com as provações? Nós precisamos de sabedoria vinda da palavra de Deus para lidar com elas. Nos versículos 13 a 18, Tiago fala sobre as tentações. Como é que nós lidamos com as provações? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para resistir. Assim, nós precisamos da palavra de Deus para lidar com as provações e tentações da vida. Precisamos decidir o que vamos fazer com a palavra quando as tentações e provações chegarem. Precisamos ser rápido nisso. Por isso que o Salmo 119, versículo 30 diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Não é só uma decisão que leva você a estudar e ler a Bíblia. Não. São decisões dos princípios da Bíblia. Alguns de nós, irmãos, estamos engolfados por tudo quanto é pensamento que não é da palavra de Deus. Nós nem questionamos, perguntamos: isso que a palavra de Deus diz? Precisamos ser rápidos, prontos para ouvir. O contexto é sobre a palavra de Deus, que regenera, e devemos estar prontos. Em segundo lugar, como é que nós recebemos a palavra? Com responsabilidade. Ele diz: todo homem seja tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar. O que ele está dizendo aqui? Que eu devo demorar para falar? Devo. Provérbios ensina isso. Mas o que ele está colocando aqui é o princípio de Tiago 3:1, que diz: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Devemos ter pressa para praticar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas devemos ser lentos quanto a ensinar a palavra de Deus. Sabia disso? Há uma grande responsabilidade para quem ensina a palavra de Deus. Uma grande, queridos. Me lembro do Rubão. Rubão, esposo da Ana Paula. Hoje ele mora em Uruaçu. Foi a primeira pessoa que eu levei a Cristo aqui quando eu... há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Rubão era professor do Senac. Nós nos encontramos na Praça do Avião, depois de um problema que ele teve. E lá na Praça do Avião, ele se entregou a Cristo. Fez uma oração, entregou-se a Jesus. Quando ele orou, ele disse assim: pastor, agora o senhor pode me colocar em qualquer lugar para ensinar a Bíblia, porque eu sou professor. O senhor vai ver como é que eu dou uma aula. Eu disse: Rubão, não confunda aula no Senac com ensinar a palavra de Deus. Queridos, é uma grande responsabilidade ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos ser tardios nisso. Agora, alguns de nós estamos tardios demais. Já deveríamos estar ensinando a palavra de Deus pela maturidade que temos. Já deveríamos multiplicar aquele pequeno grupo. Ah, não, pastor, mas lá é tão bom. Lá é tão maravilhoso, pastor. Nós estamos com 60 pessoas. Vamos abrir a congregação lá então, no seu pequeno grupo.
Em outras palavras, ele não está dizendo que você não deva ensinar a palavra, mas é que é uma responsabilidade grande. Quando você vai transmitir a palavra de Deus, você tem que ser tardio para falar.